essa experiência. Então tá bom, então eu vou contar um pouquinho hoje minha história no violão ali, que começou na Método Musical, né? Foi a primeira Sim. vez que eu entrei em contato realmente com um instrumento musical, foi lá. Então eu vou contar tudo pra vocês hoje. Que maravilha, que maravilha. Gabi, você sempre foi aqui de Londrina? Vamos contar a sua história primeiro? Nossa, então assim, a minha história é bem longa, vamos ver, né? Eu nasci em Lages, em Santa Catarina, e morei lá até os meus 10 anos de idade. E por causa do trabalho do meu pai, eu acabei morando em vários locais. Eu morei de norte a sul do país, literalmente. Entendi. Então, morei no norte, morei em Manaus, morei em Belo Horizonte, morei em Jundiaí, Guarulhos. E aí, quando eu passei no vestibular, que foi quando eu vamos dizer assim, né? Eu falei assim, não, agora eu vou voar sozinha. Sim. E aí, acabei fazendo faculdade na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Uhum. E fiz minha residência de cirurgia geral também em Santa Catarina, em Rio do Sul. E aí, quando eu fui fazer residência de cirurgia vascular, eu acabei vindo fazer residência na Santa Casa aqui de Londrina. E aí, Londrina, né, adorei Londrina, uma cidade maravilhosa. Quando eu vim fazer residência, eu nunca, vamos dizer assim, não tinha... Eu vim só pra fazer a prova e depois vim morar aqui, né? Então, assim, não tinha contato, não tinha amigos em Londrina. Caí de paraquedas. Mas, assim, essa residência não é uma inscrição que você escolheu Londrina ou foi... Não, a gente escolhe, né? A gente escolhe o hospital, escolhe tudo. Mas, então, eu já tinha referências que a residência era muito boa, da Santa Casa aqui. Então, por isso que foi uma opção eu vir pra cá. E aí, só que o que me surpreendeu pra mim, eu tinha data de validade em Londrina, 2 anos. Só o tempo da residência mesmo. Uhum. E aí, a equipe do Hospital Vascular, né, acabou me convidando pra ficar, pra trabalhar. E aí, eu fiquei em Londrina. Então, já são 6 anos morando em Londrina. E acho que vou virar londrinense, né? Porque acho que não vou embora mais daqui. Então nesses 6 anos, quase metade tá ali com a gente, mais ou menos, né? Exato. Que legal, que legal. E você ainda tem família lá em Lages ou não? Veio todo mundo? Não, tenho minha avó, tenho tios em Lages, tudo, mas também tenho família espalhada por outros locais também, né? Por outras cidades. Mas ainda visito a minha cidade, não com tanta frequência mais, mas ainda visito tudo isso, ainda tenho, né? Ainda vou pra lá algumas vezes. Sim. Mas faz muito tempo que eu saí de lá, né? Então acho que eu me considero mais do país inteiro, vamos dizer assim, que de Lages mesmo, né? Mas é bom ser assim, né? Tem a parte... Né, eu tenho uma trajetória assim, parecida de morar em vários lugares. É bom que você conhece muitas pessoas, mas tem um lado que às vezes não fica tão... São tantas raízes, né? Raízes, exatamente. Você fica... E assim, como eu me mudei muito na adolescência, pra mim era uma coisa um pouco... Não foi tão legal na época, né? Mas hoje, assim, revendo a história, né? Então, tenho 34 anos, então são 24 anos morando em vários lugares. Então, tem muita história bacana pra contar, muitos lugares que eu conheci, muita gente que eu conheci, Então, isso hoje eu vejo que acho assim, foi a trajetória, assim, de vida muito bacana. Mas, claro que algumas vezes você pensa assim, tá, mas e aí? Onde é minha casa? Né? Então, eu adotei Londrina como minha casa. Exatamente, legal. Minha cidade. E é maravilhosa aqui Londrina, né? Eu também não sou nascido aqui, mas eu amo essa cidade. E você já sentiu, assim, Você já sentiu, né, a questão de mudar, assim, de viver, assim, que... você não tem... Você mudando numa cidade nova, assim, você não pode ter o luxo de se distrair. Você tem que estar, assim, o tempo todo... Como eu diria, poxa, não tá vindo na cabeça, assim, mas assim... Tá sempre em alerta? Tá sempre em alerta, sempre... Exato, não tem, assim, um ombro, né? Então você tem que estar sempre ativo ali, né? Então, assim, até os meus 18 anos, que foi quando eu me mudei com os meus pais, eu não tinha tanto essa preocupação, né? Porque eu me mudava com eles, apesar de sempre ser uma escola nova, colegas novos, amigos novos, é sempre bem difícil, mas tinha o apoio dos meus pais, né? E aí, quando eu quando eu entrei na faculdade, vamos dizer assim, eu voltei para Santa Catarina. Então, eu voltei para minha terra, né? Voltei, eu morava na mesma cidade dos meus tios, dos meus primos. Então, né, eu morei em Balneário Camboriú muito tempo. Então, para mim, isso foi fácil. Então, acho que Londrina foi o primeiro lugar que eu cheguei assim, eu não tenho absolutamente ninguém.
Entendi. Então, acho que esse foi o grande desafio. E entre todas as cidades que eu morei, por mais que eu adore Londrina, gostei desde o primeiro dia que eu vim morar aqui, eu acho que foi a mais difícil, bem por isso, de eu me adaptar. Porque eu tinha muito trabalho e pouco apoio, né? Não tinha família realmente aqui. Então, foi um pouco mais difícil, vamos dizer assim, a adaptação, né? Na cidade, por não ter ninguém. Mas, como a cidade é maravilhosa, então tudo se encaminhou, né? Supriu, né? Exatamente. Legal. E você escolheu se especializar na cirurgia vascular, né? Como que foi essa escolha, assim? Eu sempre digo que é a vascular que me escolheu, né? Porque eu acho que desde a época do começo da faculdade, já na época da anatomia, eu me interessava muito pela parte da vascular, tudo isso. E eu tive professores muito bacanas na cadeira de vascular durante a faculdade. E isso já me despertou o interesse. Então, eu sabia que eu queria fazer cirurgia vascular desde a metade da faculdade, mais ou menos. Então, desde o 7º período, que foi quando eu tive o contato com a cirurgia vascular, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. E aí, segui pelo caminho, terminei a faculdade, cirurgia geral, que né, é um pré-requisito para a gente fazer cirurgia vascular. Todas as especialidades cirúrgicas, nós precisamos fazer cirurgia geral primeiro, essa residência. E aí, depois, veio a residência de cirurgia vascular mesmo. Entendi. Esse período que você já tinha convicção que você ia para a cirurgia vascular, ele foi... Você entende ele como precoce ou mais ou menos nessa etapa os alunos já estão, de fato, decidindo o que vai ser? A maioria já decidiu. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra com outra cabeça. Eu queria ser cardiologista quando entrei na faculdade. Aí depois eu queria ser ginecologista. Mas daí quando você entra realmente nas matérias que você vai né, entra em contato, vê cirurgias, tudo isso, eu vi assim, não, a minha vida é ser cirurgiã. Eu preciso fazer procedimentos. E assim, a vascular, pela diversidade de procedimentos que a cirurgia vascular tem, né? Foi isso que me encantou. Então, e foi aí que eu segui esse caminho. Legal. Gabi, quais são os principais desafios da sua rotina como médica cirurgiã vascular? Olha, a rotina exaustiva. Você se manter 100% focado e concentrado em cada paciente, em cada procedimento que você faz. Porque cada paciente, né, você espera de você ali 100% do seu trabalho, do seu esforço, da sua concentração, tudo isso. Só que o que acontece? A gente não atende um paciente por dia. Já chega a atender 10, 20 pacientes por dia. E você precisa estar entregue 100% para cada um deles. Então, isso é um desafio muito grande. Porque o que acontece? Nem todos os dias a gente está bem, né? Nem todos os dias a gente... Exato. Então, mas você precisa ter esse foco, essa concentração, tudo isso, para entregar o melhor tratamento, a melhor consulta, para você responder a expectativa do seu paciente. Legal. E essa responsabilidade, né, que você carrega de cuidar da vida das pessoas, assim... De alguma forma, como que você recebe isso? Enfim. Hoje são 10 anos de medicina, né? Tô 10 anos formada, então hoje eu já acho que eu estou mais tranquila em relação a isso, né? Mas, assim, você entender que tem vidas na sua mão. Às vezes eu me sentia assim, será que eu sou capaz disso? Eu me perguntava. Será que eu tenho potencial para isso? Às vezes você se questiona. Principalmente no começo lá. Sim. A partir do momento que você se especializa, que você tem experiência, que você trabalha, isso vai ficando natural. Essa responsabilidade. Então, vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve. Claro que tem dias assim que você pensa, nossa, você fica muito preocupado. Você diz assim, o médico não leva para casa os problemas do consultório. Leva todos para casa. Você não fica sempre... O médico, ele tá 100% do tempo ali. Alguma coisa ele tá pensando. Em algum paciente ele tá pensando, em algum procedimento ele tá pensando, alguma coisa. Dizer assim, eu admiro os médicos que dizem que conseguem desligar 100% e não pensar em nada por um longo período aí, vamos dizer assim, por dias, em relação a isso. Desligar completamente, que nem nas férias a gente desliga. Eu acredito que não. Nem também. Nas férias. Aí aquela coisa, quando eu vou sair de férias, eu falo pro pessoal, assim, estou de férias, mas qualquer coisa... Me ligue. Talvez se tirar os 30 dias, que hoje tá muito difícil, talvez ali nos 10 últimos a gente consiga, mas eu não... Médico não tem 30 dias de férias, não tem.
Então, assim, a gente consegue tirar uma semana, no máximo 10 dias, né? É o que consegue. E eu acho que esse eu tiro 10 dias, nos últimos dias eu tô assim... Meu Deus, cadê? Eu preciso voltar a operar, eu preciso voltar a fazer minhas coisas, eu preciso, né? Então, é bem assim, a gente não consegue tirar muito tempo de férias. Muito tempo, não né? adianta. Ô, Gabi, e o que eu vejo até como um diferencial, né, que chama atenção, porque você tem a sua profissão estabelecida, né, e tal, mas você agora não, né, mas você também produz conteúdo relacionado, né, que você explica tudo certinho da sua especialidade. Então, né, que é uma outra atividade que, assim, eu também tento fazer essas coisas e dá um trabalhão. E aí, como é que você está juntando tudo isso, né? Olha, ainda bem que eu sou muito bem assessorada pela minha equipe de marketing da Web2 Media. Tenho uma assessoria maravilhosa, mas foi um desafio. Porque, assim, pra mim sempre foi muito confortável apresentar trabalhos na faculdade, ir pra congressos, tudo isso. Sempre foi muito confortável. Agora, você se expor na internet pra pessoas que você não conhece, pra você colocar aquele vídeo até pra engajar, pra você, né? Sim. No começo, eu fiquei um pouco, né? Tensa. Mas por isso que eu parti, vamos dizer assim, para uma parte do... como é que é meu foco, vamos dizer assim, no Instagram? É bem isso. É conhecimento. É entregar conhecimento para aquela pessoa que procura o tratamento, principalmente de varizes e lipedema. Então, não vai ter nenhum vídeo fazendo gracinha, não vai ter nenhum vídeo... São vídeos explicativos. Claro que o Instagram... A meta, ela exige que você tenha, vamos dizer assim, boas produções para você ter um alcance. Então, isso, para quem produz conteúdo, isso é extremamente necessário. Então, se você não produz um conteúdo de qualidade, você não gera alcance. Então, já que vamos fazer bem feito. Bem feito, né? Então, claro que a assessoria ali, né? Toda a equipe da Web2 Media faz todo esse processo. Eu não tenho que me incomodar com nada. A gente só ajusta quais são os temas, os textos que serão falados, tudo isso. E ajustamos a forma como será o vídeo, né? E cada vez a gente tá subindo mais a nossa meta, né? No caso. Cada vez são locais diferentes, mais jogos de vídeo em vários lugares, tudo isso, que é realmente para ter esse alcance maior e ter esse engajamento maior nos vídeos, né? Sempre para chamar mais atenção. Exato, porque tem toda aquela técnica de você prender o público nos primeiros 3 segundos, tudo isso que é o que a gente precisa. Mas pro médico isso é muito difícil, né? Porque eu, dentro do meu consultório, eu sou muito segura ali no que eu falo pro meu paciente. Agora, como é que eu vou passar aquilo? Então, esse aí foi o grande desafio. Conseguir transformar aquilo que eu explico pro meu paciente no consultório numa linguagem que qualquer pessoa que veja consiga entender. Sim, né? Porque a medicina é muito... A linguagem é técnica, né? E aí, se você coloca isso na internet, de repente não chame atenção, né? Então, você teve esse trabalho de transformar essa linguagem para popular. Estou construindo porque é bem difícil e eu comecei há pouco tempo também, né? Então... Sim, mas tá bem bacana, Gabi. Obrigada. Tá muito legal. Outra coisa, assim, que eu vejo até como surpreendente, né? Até para quem não conhece. Você não sei se atende ainda, mas você atendia também aqui em Londrina e em Alta Floresta, né? Que para quem não conhece, Alta Floresta está lá dentro, aquele biquinho do Mato Grosso que fica dentro do Amazonas, né? Longe. E você tinha mais isso, ou tem mais isso na sua rotina, né? Exato. Eu não trabalho só em Londrina. Então, assim, minha rotina, vamos dizer assim, habitual é Londrina, Rolândia, Arapongas e Ribeirão do Pinhal, né? Então, já dentro do Paraná são 4 cidades. E, no caso, a minha amiga Bárbara, que fez residência comigo aqui, ela é de Alta Floresta e aí acabou montando um serviço que deu super certo lá, né, um serviço pelo SUS, no hospital regional, e aí ela precisa de ajuda, né, hoje tem a Bárbara e a Jaqueline que moram em Alta Floresta, mas hoje exige, no caso, como é um serviço grande, exige que tenham outros colegas que vão para esse serviço, até para que elas possam descansar um pouco, né? Então, tirar umas férias, tirar uma semana, alguma coisa assim. Então, é aí que eu faço essa minha semana de sobreaviso em Alta Floresta. Então, teve acho que em 2022, eu tava indo a cada 2023, não sei, tava indo a cada 3 semanas. Eu ficava 3 semanas aqui, uma semana lá.
Mas aí eu não aguentei. Aí pra mim foi muito exaustivo. Então agora eu só vou realmente quando a Bárbara principalmente precisa, algo assim. Aí. Diminuiu a frequência. Diminuir a frequência. E essa ida pra lá, se eu não me falha a memória, de avião é até Sinop. Não, de Ou de Sorriso, ou tem até lá? Não, tem até Alta Floresta, mas são 3 voos, né? Londrina, Campinas, Cuiabá, Alta Floresta. Então, é cansativo, é um né, dia Gabi? e meio pra você ir, um dia e meio pra você voltar. É Então, cansativo. porque você tem que dormir em hotel, dorme em Cuiabá, ou dorme em Campinas, tudo isso. Então, é uma rotina. E fora que lá, quando eu estou lá, eu fico de sobreaviso 24 horas, né? Então, eu fico disponível para o hospital. Não que eu tenha que ficar dentro do hospital, mas eu fico disponível 24 horas. Então, você não consegue relaxar completamente. Aqueles... Porque você fica aquela coisa assim, né? Não estão me ligando, estão mandando mensagem, alguma coisa. Então, um pouquinho... É um plantão que você faz. Exato. E aqui, como eu tenho só essa parte de consultório, não faço sobreaviso, não faço plantão, nada. Então, acho que eu fico mais em alerta ainda quando eu estou lá, sabe? Entendi. Então, Mas agora eu diminuí um pouco a frequência, porque também aumentou muito meu consultório aqui. Então, não tem como eu ficar me deslocando pra lá e deixar o consultório aqui descoberto. Já não faz mais sentido, né? Não faz mais. Apesar de a Bárbara ser minha amiga, eu queria ajudá-la, mas assim, não dá mais. Mas, assim, não cabe mais na minha agenda muito bem essas idas pra lá.